Olá, tudo bem com vocês? Então, pessoal, é o seguinte, nós iremos aprender ainda mais sobre a classe gramatical, que se chama adjetivo, tá certo? Deixa eu ampliar aqui a imagem para vocês. Então, pessoal, essa classe gramatical, ela atribui características, né, aos substantivos, não é verdade? E a gente viu que essa classe gramatical ela pode variar de gênero, masculino ou feminino, ela pode variar em relação ao número, singular ou plural. E nós vamos entender que ela também pode variar em relação ao grau, tá? Por que essa classe gramatical ela varia? Porque o adjetivo sempre deve concordar com o substantivo a que ele se refere. Vocês lembram que o substantivo é o chefe, é o que manda, tá? E o adjetivo é o subordinado, que vai ter que obedecer ao chefe, certo? Se o substantivo ele vier no masculino singular, o adjetivo também deve estar no masculino singular. Ou, se o substantivo vier no feminino plural, o adjetivo também vai ter que estar no feminino plural, certo? E agora nós vamos entender a relação, né? Aliás, nós iremos entender sobre o grau dos adjetivos, tá? Quais são os graus, né, do adjetivo? Gente, ok, pessoal. Então, quais são os graus do adjetivo? Então, vamos lá. Os graus dos adjetivos são dois, tá? Comparativo e superlativo. Eles são utilizados para fazer comparações ou elevar as características atribuídas aos substantivos. Então, veja só. Os graus dos adjetivos se dividem em dois, tá? Nós temos o grau comparativo, que é aquele que é usado para comparar qualidades, tá? Características de seres ou coisas, tá certo? E nós temos o grau superlativo, que é aquele que vai fazer o quê? Vai elevar as características atribuídas aos substantivos. Então, vamos lá, entender aqui, por meio dos exemplos, tá? Esses dois graus. Nós temos aí no primeiro exemplo que tem assim: este filme é melhor do que o que assistimos na semana passada. Então, veja só que aí há uma comparação, tá? Da característica, há uma comparação de características, na verdade. Que este filme aqui, que a pessoa está dizendo, né? É melhor do que o que assistimos na semana passada. Então, há uma comparação, né? Ok, então neste exemplo, né, essa característica melhor está no grau comparativo. Agora, vamos para o segundo exemplo. Este filme é muito bom. Então, veja só, aqui no grau superlativo não existe comparação, certo? Essa é a diferença. O grau superlativo não faz comparação. Ele simplesmente vai elevar as características, tá, atribuídas ao substantivo. Veja só, quando eu digo que este filme é muito bom, eu não estou fazendo comparação nenhuma, tá? Eu estou elevando, né, a característica do filme. O filme não é apenas bom, ele é muito bom. Perceberam como eu estou elevando essa característica? Ok. Então, vamos lá. O grau comparativo é igual a quê? Ele faz comparações, tá certo? Só lembrar disso. Comparativo o quê? Faz comparações.
tá certo? Então, conforme o tipo de comparação dos adjetivos, há 3 tipos de grau comparativo. Então, vamos lá. Dentro do grau comparativo, tá? Nós temos 3 tipos de comparativo. Nós temos o comparativo de igualdade, quando a comparação ela é uma comparação, mas que iguala as características. Veja só, a receita dela é tão saborosa quanto a sua. Veja que aí há uma comparação, tá? De características, a característica saborosa, mais uma comparação de igualdade. É tão saborosa quanto a sua, tá certo? Então, quer dizer o quê? Que as 2 receitas, né, são saborosas. No tipo 2 de comparação, nós temos o comparativo de superioridade. Agora, aqui é quando há uma comparação, tá? Que uma característica se sobressai a outra característica. Então, veja só, a receita dela é mais saborosa do que a sua. Então, veja, que aí está fazendo a comparação de superioridade, tá? Que não está mais no grau de igualdade, mas uma está sobressaindo a outra, certo? No tipo 3, nós temos o comparativo de inferioridade. Agora, o adjetivo, quando está neste grau comparativo de inferioridade, acontece o quê? Que uma característica vai ser menos do que a outra, né? Veja só o exemplo. A receita dela é menos saborosa do que a sua, tá? Por isso, inferioridade, tá certo? Há uma comparação, tá? Que a receita dela, comparando a receita dela com a receita de outra pessoa, e é uma comparação de inferioridade, que a receita dela é menos saborosa do que a sua. Então, veja só, nós no grau comparativo, nós temos aqui 3 tipos, tá? Vai depender da comparação para que eu possa dizer que tipo de comparação eu vou ter. Então, vai depender, você vai prestar atenção no sentido, né? Se é no sentido de igualdade, ou se é no sentido de inferioridade, ou se está no sentido de superioridade, certo? Então, pessoal, vamos seguir para essa tirinha. Pessoal, a tirinha diz assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando, espero que as pessoas que sejam melhores. Então, veja só. Normalmente, quando estamos falando do grau comparativo, vai aparecer o quê? A expressão do que, tá? E isso é melhor do que aquilo. Normalmente vai aparecer essa expressão do que, ou então só a palavra que. Então, aqui no primeiro quadrinho, nós vemos que há uma comparação, certo? Veja só, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Vocês estão percebendo? Então, veja só, há uma comparação, sim, uma comparação de superioridade, que ele seja melhor que o anterior, tá certo? E no segundo quadrinho também tem uma comparação, né? Aposto que o ano que está começando, espero que as pessoas que sejam melhores. Então, veja só, há uma comparação de características, há uma comparação de superioridade, tá certo? E nós vemos aqui a palavrinha que, tá? Pode aparecer somente o que para fazer essa comparação e pode aparecer a expressão também do que, tá certo? Vamos lá, vamos acrescentar o D com O aqui, para ficar do que. Vamos ver aqui. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor do que o anterior. Também traz o mesmo sentido de comparação, né? De superioridade. Que ele seja melhor do que o anterior. Muito bem. Então, pessoal,
Vamos seguir. Agora vamos entender o grau superlativo. Gente, entenda que o grau superlativo, ele não vai fazer nenhuma comparação, tá? A comparação, ela fica... é um trabalho do grau comparativo, tá certo? O grau superlativo, ele expressa uma qualidade do adjetivo, tá? Num grau mais elevado, certo? Ele eleva as características dos substantivos. Então, vamos lá entender o grau superlativo. O grau superlativo, ele pode ser de dois tipos, né? A gente viu que o grau comparativo tinha 3 tipos, que era o comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e o de inferioridade. Agora, o grau superlativo, ele só tem 2 tipos, tá? Nós temos o superlativo relativo, esse que está na cor vermelha, e nós temos o grau superlativo absoluto, que é o que está na cor azul, certo? Vamos ler aqui o superlativo relativo. O que diz? Esse grau, gente, ocorre quando o engrandecimento se refere a um conjunto. Dentre os livros, exemplo, dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo. Então, veja só. Quando o grau aparecer, né, o adjetivo aparecer no grau superlativo relativo, vai haver um engrandecimento da característica, né? Ou seja, como eu falei, esse grau superlativo, ele eleva a característica, tá? Então, vai haver um engrandecimento dessa característica, tá certo? Em relação a um conjunto, ok? Então, aqui, quando diz assim, dentre os livros de sua autoria, quer dizer que a pessoa, né, já tinha escrito outros livros, tá certo? Aquele é o mais complexo. Veja só, aqui não é uma comparação, certo? Aqui está o quê? Fazendo um confronto, tá? De uma característica em relação a um conjunto, tá? Aqui está falando que aquele é o mais complexo dentre todos os outros livros da autoria dessa pessoa aqui, certo? Aquele é o mais complexo, tá? Vamos lá entender, pessoal, Ok, pessoal. Então, vamos entender agora sobre o grau superlativo, ok? Então, pessoal, o grau superlativo Pois bem, turma, agora nós iremos entender o grau superlativo. É aquele grau que não faz comparação, tá? Ele não faz comparação. Por quê? Porque fazer comparação é trabalho do grau comparativo, tá certo? O grau superlativo, ele vai fazer o quê? Ele eleva as características dos substantivos, tá? Ele coloca essas características como se fosse num ponto muito alto, né? Sem fazer comparação. Vamos entender melhor, tá? O grau superlativo, pessoal, ele pode ser de 2 tipos, tá? Enquanto o grau comparativo possui 3 tipos, que é o grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de inferioridade, o grau superlativo possui apenas 2 tipos, tá? Superlativo relativo, que é este que está na cor vermelha, e nós temos o grau superlativo absoluto, que é este que está na cor azul, certo? O grau superlativo relativo, vamos lá, é quando o engrandecimento
se refere a um conjunto, tá? Veja só, o grau superlativo relativo vai fazer o quê? Ele vai engrandecer a característica, tá? Ele vai fazer uma confrontação com o conjunto de outros elementos, tá? Então, veja só, aqui. Essa montanha russa é a mais alta da cidade. Então, veja só, pessoal. A frase não diz que essa montanha russa é a mais alta de todas as que existem, mas sim que ela é a mais alta em relação a todas na cidade, tá certo? Então, aqui há um confronto da característica mais alta, tá? Em relação ao conjunto cidade. Entenderam? Perceberam esse engrandecimento? Que essa montanha russa ela é a mais alta em relação ao conjunto cidade, em relação a todas as outras que existem, aliás, em relação a todas as outras montanhas russas, né, que existem na cidade, tá? Então, veja só. Agora, vamos entender o grau superlativo absoluto. Gente, o grau superlativo absoluto ocorre quando se refere a apenas um substantivo. Veja só. A mansão é muito grande. Então, pessoal, veja só. O grau absoluto, aliás, superlativo absoluto, ele expressa uma qualidade do adjetivo, né? A gente percebe que a qualidade é o quê? Muito grande, a mansão, né? Muito grande aqui é a característica, tá certo? E ele, pessoal, ele vai expressar uma qualidade do adjetivo, tá? Sem fazer comparação. Então, aqui a gente percebe que está engrandecendo, né? Está elevando essa característica da mansão, que a mansão ela não é apenas grande, mas muito grande, ok? Então, aqui a gente percebe que o grau superlativo não faz comparação. Ele vai engrandecer aquela característica, tá? Ele vai elevar aquela característica, ok? Vamos só recapitular. O grau superlativo, ele vai fazer um engrandecimento, né? Vai elevar uma característica em relação a um conjunto, tá? Como aqui a montanha russa. Houve um confronto, né? Que a frase diz que ela é a mais alta em relação a todas as outras montanhas russas dessa cidade aí. Certo? Então, houve um confronto, né? Dessa qualidade dessa montanha russa em relação ao conjunto. Já o superlativo absoluto, tá? Ele vai simplesmente expressar uma qualidade num grau mais elevado, ok? Sem fazer comparação, ok? Aqui, quando eu digo que a mansão é muito grande, eu estou elevando o grau da mansão, que ela não é apenas grande, mas sim muito grande, certo? Então, vamos lá. Os graus superlativo, relativo e superlativo absoluto dividem-se ainda em. Pois bem, sabemos que o grau superlativo tem dois tipos, que é o relativo e o absoluto, tá? Dentro desses graus, relativo e absoluto, nós temos subtipos, tá? Vamos entender os subtipos. Nós temos o superlativo relativo, de superioridade, e nós temos o grau superlativo relativo de inferioridade. Então, vamos lá. Vejam só aqui os exemplos. No grau superlativo relativo de superioridade, nós temos o exemplo seguinte. É o mais responsável dos filhos. Então, veja só. Aqui, pessoal, quer dizer que a pessoa, ela não tem apenas um filho, né? A gente subtende isso pela frase, que é quando diz que é o mais responsável dos filhos, quer dizer que a pessoa tem mais de um, né? Então, aqui, veja só, está elevando o grau, né, do adjetivo, quando diz que ele é o mais responsável,
tá? E está fazendo o quê? Um confronto, né? Um confronto em relação a um conjunto, tá? Que um dos filhos aí é o mais responsável de todos os outros, tá? Então, veja só, o confronto em relação ao conjunto, e o conjunto é o quê? Filhos. Todos os outros filhos. Que um é mais responsável do que todos os outros. Então, aí, nós temos o adjetivo responsável, tá? Ele está no grau relativo, né? Superlativo, relativo. Quando faz o quê? Aí ocorre um engrandecimento, tá? Dessa característica responsável, quando diz que ele é o mais, né? Há um engrandecimento, tá? E ocorre esse engrandecimento, né? Esse confronto dessa característica em relação ao conjunto, que é o conjunto, né? Filhos, certo? Então, vamos para o grau superlativo relativo de inferioridade. Agora sim, veja um exemplo. É o menos responsável dos filhos, tá? Houve um engrandecimento, sim, da característica responsável, né? Mas um engrandecimento para menos, né? Que ele é o menos responsável dos filhos. Então, ainda ocorre, pessoal, um confronto em relação a um conjunto, tá? Mas só que esse confronto é de maneira inferior, tá? Que agora, um dos filhos é o menos responsável de todos os outros, certo? Por isso que está no grau superlativo relativo de inferioridade, certo? Agora, vamos lá para os subtipos do grau superlativo absoluto, tá? Aquele que engrandece, né? Uma característica, tá? Sem fazer comparação. Veja só, nós temos o grau superlativo absoluto analítico, tá? E o grau superlativo absoluto sintético. Eu coloquei aqui entre parênteses, coloquei entre parênteses que o superlativo absoluto analítico, ele usa mais de uma palavra, tá? Para quê? Com o intuito de reforçar aquela característica. Quando eu digo aqui, por exemplo, ele é muito responsável. Qual é a característica do sujeito? Ele. A característica é muito responsável. Então, veja só, responsável é o adjetivo. E a palavra muito, ela vem ao lado de responsável para reforçar, tá certo? Ele reforça esse adjetivo. Então, o grau superlativo absoluto, analítico, ele vai usar mais de uma palavra, tá? Com o intuito de quê? Para reforçar aquela característica, tá certo? Por isso que aqui nós temos muito responsável. Agora, o superlativo absoluto sintético, eu coloquei resumido. Veja só, a palavra sintético, tá? Ela vem de quê? De síntese. E síntese é o quê? Resumo. Então, aqui, veja só. Antes, na frase anterior, dizia o quê? Ele é muito responsável. Agora, no absoluto sintético, ele é responsabilíssimo. Veja só, muito responsável se transformou em apenas uma palavra. Ou seja, resumiu, né? Então, quando eu digo que ele é responsabilíssimo, eu entendo que ele é muito responsável. Mesmo sentido. Apenas que o que ocorreu aqui? Que no grau superlativo absoluto sintético, houve um resumo, tá? Dessa característica, ela se transformou em apenas uma. Só lembrar, pessoal, que o absoluto sintético, ele normalmente tem essas terminações em íssimo, como aqui, responsabilíssimo. Nós terminamos aqui em íssimo. Pode terminar também, algumas palavras terminam em érrimo e outras também terminam em ílimo. Então, ele vai ter essas terminações, tá? Por exemplo, a palavra chique. Quando a gente diz, olha, aquela menina é tão chique, o grau absoluto sintético de chique é chiquíssima ou chiquíssimo, tá certo? E não chiquérrima, como a gente escuta muito, né? As pessoas dizem, mas que bolsa chiquérrima, mas que roupa chiquérrima. Não é chiquérrima, está incorreto. O correto é o quê? Chiquíssima ou chiquíssimo, tá certo? Que bolsa chiquíssima.
Então, o grau absoluto sintético, ele tem essas terminações em íssimo, érrimo e ílimo, tá certo? É uma técnica de você descobrir de cara que ele está naquele grau, né? Que aquele adjetivo pertence ao grau absoluto sintético. Então, pessoal, vamos analisar essa tirinha, tá? Que diz assim: meu primo resolveu treinar artes marciais. Aí ela diz que legal. E o menino diz o quê no segundo quadrinho? Mas ele é o menor e o menos experiente da turma. Aí no final ele ainda diz: o coitado tem apanhado mais que a língua portuguesa. Então veja só, gente. No segundo quadrinho, nós temos o seguinte, quando ele diz, mas ele é o menor e o menos experiente da turma. Vejam que há um confronto de características em relação a um conjunto. Ele é o menor e menos experiente de toda a turma, certo? Então, aí nós temos o quê? Nós temos o grau superlativo, aí não é uma comparação, tá certo? E sim uma elevação, engrandecimento dessas características em relação ao conjunto. Então, nós temos um grau superlativo, tá? Relativo de inferioridade, certo? E agora, no último, nós ainda temos o coitado tem apanhado mais que a língua portuguesa. Então, aqui nós temos uma comparação, não é verdade? Agora nós temos que ele tem apanhado mais que a língua portuguesa. Vocês lembram que eu falei que quando ocorrer comparação, normalmente aparecem as expressões do que ou apenas a palavra que. Então, aqui nós temos sim uma comparação de superioridade. Ele tem apanhado mais que a língua portuguesa, certo? Então, pessoal, vamos seguir. Nessa outra tirinha, nós temos assim: Kaká, tô ficando apaixonadíssima. Aí no segundo quadrinho, ele é uma gracinha. Aí a amiga diz: cuidado que paixão demais deixa a pessoa. Aí, crá, a menina bateu no poste. Cega. Aí a outra continuou, que ela ia dizer, né? Então, veja só. No primeiro quadrinho, nós temos o quê? A característica apaixonadíssima. Uma palavra que terminou em íssima. Então, nós já sabemos, né, por essa terminação, que se trata de um adjetivo que está no grau superlativo, absoluto, sintético, tá certo? Lembra que sintético vem de quê? De síntese. Síntese é resumo. Nós temos apenas uma palavra para expressar, né, o grau elevado desse adjetivo, apaixonadíssima, certo? Então, vamos seguir aqui. Vamos treinar. Pessoal, eu coloquei aqui algumas questões, tá? Eu vou resolver com vocês, tá certo? Essas questões. Essa aqui diz assim: os homens são os melhores fregueses. Os melhores encontram-se em que grau? Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos Ok, pessoal, então vocês irão responder essas questões, tá certo? Que nós temos aqui. Eu coloquei apenas 3 questões e vocês vão tentar resolvê-las, ok? E aí, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem chamar, tá certo? No privado e esclarecer qualquer dúvida que seja, tá certo? Então, fiquem com Deus. Beijo e tchau, tchau.